E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou a Meu Lídia nome é Diego. e a gente é aqui do Vida de Porto. Hoje a gente está trazendo um vídeo mais informativo para vocês. A gente vai falar um pouquinho da situação, do posicionamento aqui do Reino Unido com respeito a essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Mas antes, A gente precisa pedir para vocês, assim, agora já são meia-noite e 13 de segunda-feira, então a gente pede muito para vocês se inscrever, compartilhar, comenta forte, bota os pontos positivos, pontos negativos, a sua ideia sobre o que está sendo em relação a esse assunto que a gente está seu ponto de comentando. vista, né? Isso, seu ponto de vista. E assim, bora lá pro vídeo, vamos fazer o mais rápido e informativo possível de uma forma que todos nós venhamos a entender, como a gente gostaria, de É. que alguém passasse pra gente, mas de uma forma que não fosse sensacionalista ou mentira. Bora pro vídeo? Bora. Então tá. O Diego vai falar um pouquinho aí, essas paradas aí de história, que eu não manjo muito. Antes da gente saber o que a gente tem hoje, a gente tem que ter ideia da Rússia. Desde a virada do século, ela vem tentando manter a soberania dela, né? Então, teve a queda da União Soviética e tudo mais. Então, com isso, a gente tem um cenário até chegar aos dias de hoje, né? Que o que que acontece? Primeiro teve a dissolução de toda a União Soviética, Mas ela quer manter o mas status ela ali de quer manter, soberana, né? exato, ela quer manter o status de soberania na área dela, né? Entre a Ásia e a Europa. Mas o que que acontece? Já desde o início, lá em meados da década de 50, ela vem sendo ameaçada em relação ao quê? Teve o problema ali de Kosovo e do Iraque, e a transformação de Kosovo em um estado sendo reconhecido. Até a própria Ucrânia também, né? É recente, é um país É que um país recente, adquiriu, é. mas em relação a essas, não teve interferência, assim, né, na criação da Ucrânia tão direto quanto teve nessas duas situações. Então, os Estados Unidos botou a mão, a Inglaterra botou a mão, a França botou a mão, todo mundo foi mexendo, já feriu o ego dela de, poxa, eu não estou mais mandando em nada aqui, tá ok. Aí depois, o que que acontece? Ela é muito forte em relações de uma cadeira exclusiva dela na tomada de decisões da ONU, né? É. E os Estados Unidos já foi por volta de 2000 a 2008 ali, começou a minar a possibilidade de ela permanecer com essa cadeira. Então, isso já afetou. Aí depois ela estava com um plano ali de expansão nuclear e tudo mais em relação à Polônia, e passou esse tempo que ela estava começando a tentar algo na Polônia, veio os Estados Unidos de novo, a Inglaterra de novo, junto com a OTAN, e disse assim: ó, não, a gente não pode fazer isso. Então ameaçou a soberania nuclear Uhum. da Rússia. Aproveitando até que tu falou da OTAN, eu acho que é um ponto bem importante porque tem muita relação, eu acho, com que a situação que está acontecendo agora, né? Na época ainda que existia a União Soviética, foi criada a OTAN, que é meio que um grupo aí de De- parceiros, né? Países parceiros, eles têm um acordo aí de quem faz parte da OTAN, se um deles for atacado, os outros defendem, né? É meio que um Uma parceragem de irmão. é, Tocou no meu mas irmão, eu vou lá e vou é, ajudar ele. mas é para defesa, né? Não é para ataque, né? Isso, só que ela foi criada bem nessa época assim contra essa soberania da União Soviética e tudo mais. Aí o que que acontece? A União Soviética não existe mais, mas a OTAN continua existindo Sim. e continua expandindo. Esse é o grande problema, né? Porque E com esse gancho que tu vem fazendo, por volta de, se eu não me engano, entre 2003 e 2009, a, a OTAN, juntamente, é óbvio, com os Estados Unidos e a Inglaterra, que são fazem da parte, OTAN né? também, chegaram e disseram assim: ah, poxa, vamos convidar a Geórgia, que é um país, né? Não é o estado da Geórgia nos Estados Unidos, é o país Geórgia,
junto com a Ucrânia para eles se interligar junto com a gente. Se interligar não, para a gente fazer parte também, eles da OTAN. E isso deixou full pistola, assim, a Rússia e tipo assim, cara, cada vez mais eles estão expandindo. E a gente tá aqui cada vez mais sendo diminuído, né? vamos botar assim. Aí olharam, pô, cara, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. E aquilo dali foi amargurando dentro deles. E passou o tempo, e o que que acontece? A Rússia ficou sabendo em 2013 que tinha um pacotão aí de incentivo à Ucrânia de entrar, vários países da Europa, né? Juntamente estava a Ucrânia para fazer parte desse pacote da União Europeia, de entrar na União Europeia. Aí foi a gota d'água. Ali, na verdade, foi aonde colocou a Rússia numa posição do quê? Eu preciso tomar uma atitude para resolver de fato e de verdade, de uma maneira sem volta, essa situação. E qual é a intenção da Rússia, né? Não, aí com isso, só para complementar e encerrar a minha parte, que é o seguinte, com isso, a gente tem ideia do que basicamente está startando, que startou essa guerra que a gente está. Território, soberania em relação à guerra e também um medo muito grande pelo fato de que a Ucrânia sendo conquistada pela OTAN, na mente dos governantes e especificamente de Putin, é o quê? Cara, vou deixar a minha fronteira livre para chegar até Moscou. Vai ser 600 quilômetros só da Ucrânia até aqui. Então, com isso, chegou aonde a gente está nesse momento. Pode continuar. É isso que tá pegando, né? Porque, na verdade, já outros países que outrora eram parte da União Soviética, como Estônia e tal, aderiram à ONU, só que não feriu tanto assim a Rússia. O que acontece com a Ucrânia é que, além de, claro, ser um território grande, é um território muito estratégico, né? Porque hoje a Ucrânia é como uma defesa ali para a capital da Rússia, né? Então, é muito estratégico para a Rússia, né? O que está sendo meio que... Isso não está muito claro, né? Mas pelos estudos aí o que tem sido visto é que a principal exigência aí para a Ucrânia é que ela assine um tratado, um acordo, qualquer coisa, afirmando que ela nunca vai fazer parte da OTAN. Na real é isso que está sendo exigido, né? Mas só para resumir, o que isso afeta a gente aqui quanto ao Reino Unido, né? Porque a gente está muito próximo, né? Está acontecendo aqui no continente europeu. Então, na verdade, o primeiro-ministro se pronunciou essa semana com um pacote de sanções para tentar pressionar com que a Rússia desista dessa ideia de guerra, né? Muito basicamente, assim, todas as ações aí do primeiro-ministro é para fazer com que sofra uma crise econômica na Rússia. Como medida aqui no Reino Unido, ele já congelou todos os ativos de grandes bancos, assim, que tem, né? Relação internacional com a Rússia, que inclusive tem uma lista de bilionários aí da Rússia que tinham, né? Até criança na escola aqui no Reino Unido, que eles também têm os ativos congelados hoje. A lista começou ali mais ou menos com umas 100 pessoas e acredito que ela vai para umas 500 e pouco. Já deram uma atualizada aí nessa informação dizendo que vai para umas 500 e pouco. Não quer dizer que o governo vai lá e vai pegar os bens da pessoa, né? Mas eles têm formas de impedir com que o dinheiro seja movimentado, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem uma lancha. Ninguém vai impedir que ele vai dar uma volta de lancha, né? Porque a pessoa é livre. Só vai ter que abastecer em algum lugar, vai ter que fazer manutenção, contratar as pessoas. Isso, exatamente. E ninguém aqui do Reino Unido é autorizado a receber dinheiro das pessoas dessa lista. Nem para abastecer, nem para fazer manutenção. A gente não pode aceitar, prestar um serviço para essa pessoa, nada. Falando agora aí como tu estás passando, é como se o pessoal que tivesse aqui, dessas pessoas que estão na lista, é como se eles estivessem aqui dentro da Inglaterra, só que na Rússia.
os parentes dessas pessoas, por exemplo, se seu nome estivesse na lista, eu poderia, né, viver normalmente porque eu sou um parente, tipo assim, sabe? Não temos uma Ligação relação. direta. Mas a pessoa ali, os envolvidos, sim. O primeiro-ministro já deixou muito claro que o que ele quer é espremer, expulsar tipo, a Rússia da economia global, assim, só que para isso outros países precisam aderir a isso, né? O primeiro-ministro não teve sucesso nisso numa primeira tentativa, o assessor de imprensa o assessor dele vai continuar tentando, ele disse que a missão dele é conseguir isso, porque outros países têm que aderir, né, para que ninguém mais ceda nenhum tipo de crédito, ninguém aceite nada da Rússia e ninguém forneça nada para a É o Rússia. famoso, né? Cara, a Rússia vai se tornar uma ilha. Outra coisa também que está nesse pacote de sanções é que a gente tinha uma empresa aérea que prestava voo, né, da Rússia para cá. Ela também está proibida aqui, né? Então, voo direto da Rússia para cá não tem mais. Claro que se um russo vir por ponte aérea, né, sei lá, fizer uma ponte em É o voo de Portugal, lá para cá. enfim, aí vai Direto, né? conseguir. Mas essa empresa aérea está proibida aqui também. E uma outra aí que eu acho que também vai gerar um impacto grande em todos, né? Não, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, é que nenhuma exportação mais daqui está sendo autorizada para a Rússia de tecnologia, nada assim. Então, quer dizer, tudo tende a encarecer, né? A gente já pôde ver aí essa semana mesmo, o aumento de preço de algumas coisas, Queda de moeda, desvalorização de várias ações, teve muita queda aí na Bolsa de Valores, enfim, né? Então, mesmo Assim, é que... muita coisa ruim em volta à guerra. Ao meu ver, está sendo feita uma guerra em duas partes. A primeira, que é a convencional, de entrar, invadir, Diretamente, né? e guerra física mesmo, e a guerra Econômica. financeira e econômica, que é a que estão querendo levar em consideração que vai ser a que vai exaurir a continuidade dessa ação grotesca da Rússia, né? Só que assim, né, o que está acontecendo? Muito provavelmente essa semana aí que está começando, o primeiro-ministro vai se pronunciar novamente, porque ele está sendo muito pressionado aí pela ex-primeira-ministra, por outras pessoas influentes aí no país. O pessoal quer pisar mesmo na Rússia. Que eles estão afirmando que esse pacote de sanções aí que o Boris anunciou essa semana, que ele é muito raso, que não é efetivo, né, para que a Rússia abra mão aí dessa exigência deles, desista da guerra. Então, o primeiro-ministro está sendo muito pressionado a ser mais energético nisso, então a gente não sabe, né, o que está sendo aí por baixo dos panos. Os Estados Unidos também tá entrando, parece que na mesma linha, assim. O primeiro-ministro ofereceu, além do pacote de sanções, ele ofereceu suporte para a Ucrânia, né, se precisar. Ofereceu um suporte, os Estados Unidos também ofereceu suporte. E provavelmente outros países da Europa vão entrar na mesma história. Assim. O que acontece também, né? Além disso, o primeiro-ministro também tem sido pressionado aí pela parte da imigração agora, né? Porque até casos, né? Aconteceu já essa semana, a gente tem aqui na Irlanda, né? Faz parte do Reino Unido, uma pessoa, uma moça que ela é ucraniana, que ela mora aqui, mas a mãe dela ainda morava na Ucrânia. Então, quando os atentados começaram, a mãe dela tentou entrar aqui no Reino Unido para ficar com a filha, só que ela foi barrada pela imigração, porque a filha dela não é cidadã britânica, então ela não tem um livre acesso. Ela só tá na Inglaterra. Ela teria que vir... Na Inglaterra não, no Reino Unido. A mãe dela teria que vir com algum tipo de visto. Nesse caso, o único visto que se enquadrava para ela, né, que não é de trabalho, não é de estudo, não é de investimento, seria o de turismo. Só que ela não atendia os requisitos para entrar, que é ter o dinheiro para se manter, aquela coisa toda, e foi barrada. E aí ela foi orientada a procurar asilo político na França. Só que a filha tá muito preocupada porque a mãe não sabe o idioma, enfim, né? Então tá aquela angústia, né, das pessoas assim de que tem familiares lá.
E aí o que acontece? O primeiro-ministro também tem sido pressionado aí por parte do setor da imigração para que flexibilize isso, né? E também pela população, porque tem muita gente indo para as ruas aqui no Reino Unido com placa e tudo mais, dizendo que Não era nem para pedir visto. que deveria de abrir as fronteiras para asilo político nesse caso, né? Para que as pessoas possam vir aqui para se sentir seguras, né? Então, eu só imagino como é que não deve estar a cabeça do Boris nesse momento. Eu acho que pressão de todos os lados. Por outro lado, também é muito preocupante, porque a gente sabe que quando a gente toma alguma decisão assim, muito de impulso, né? Que tem que tomar uma decisão muito rápida, acaba que a gente não pesa todas as consequências, enfim. Então, assim, a gente também tem que ver em relação a tudo isso que não há especificamente um vilão, porque ambas as partes pensando em si próprio, a Rússia pensando na Rússia, a Ucrânia e o resto do mundo que está olhando a Ucrânia tem o seu pensamento correto e as duas divergem. E muita gente está sendo pressionada a odiar todo o povo russo, sendo que foi tomada uma decisão por uma ou meia dúzia de pessoas de ambos os lados para que isso viesse a acontecer. Então, a gente está orando para que tudo isso acabe, para que tudo isso se resolva, indiferente da religião que você tem, porque assim, guerra é guerra. Sempre tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho que está e vai sofrer. E não só no momento da guerra, mas quando tudo isso acabar também. Então, a gente pede para que a gente não compre lado, mas sim o lado da paz, assim, resolver de vez isso aí, para que não venha se estender por muito tempo. Se E bem, são pessoas, né? sim, Tipo, lá na Rússia, tinha gente que nem sabia que estava acontecendo uma guerra. E tem gente que tá tendo que ir para o campo de batalha porque Obrigado. obedece ordens, Obrigado. entendeu? Então, E assim, então, a gente tendo mais um apanhado de notícias, não só uma ou duas para ficar mandando um monte de coisa picada, mas quando a gente tiver uma quantidade grande de notícias para atualizar, a gente vai atualizar também. Mas o que importa disso tudo é que a gente aqui está bem, né, da Inglaterra, mas a gente não está esquecendo as pessoas que tem lá. Porque são pessoas como a gente, só muda o local e o idioma. Então, como a gente não quer nada de ruim para nós e para os nossos familiares, a gente também não quer para eles. E assim, a gente precisa muito do feedback de vocês. Esse é o pagamento. É esse like, é se inscrever no canal, é compartilhar. Comentar, né? Comentar como que tá a situação situação aí, exatamente. A gente sabe que isso já tá afetando aqui, imagina no Brasil. Tipo... Então, coloca aí pra gente e divulga a maior quantidade de pessoas esse vídeo. Porque são suposições, sim, mas com base em informações reais e do governo. E acompanha também na íntegra aí no link da descrição. No link da descrição a gente vai colocar as matérias. Qualquer coisa traduz e veja, completo, vai estar completo ali. Vai estar lista de sanções, vai estar tudo ali. Então, acompanha a gente nisso. Não é uma coisa gostosa de estar falando, mas é obrigação da gente que conhece a gente, tá sabendo de tudo isso. Então, né? Não estamos afetados diretamente, mas estamos todos em estado de alerta, porque a gente não sabe o que vai vir aí nessa semana de pronunciamento. Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido passar a informação. E não esquece, like, compartilha, dá aquele joinha, enfim, faz aí esse trabalho que só vocês vão poder fazer pra gente. Então, tá bom? Gente. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau.